Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de Novo Testamento. Eu sou o pastor Wellington Barci e nós hoje temos como tema de nossa aula as cartas, a primeira e a segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, né? Eu quero iniciar a minha aula dizendo que nós somos, né, tentados a imaginar e a pensar que os tempos passados foram melhores do que os dias atuais. E até o sábio Salomão, em Eclesiastes, diz que não é bom pensar assim. E de fato não é mesmo. Porque muitas vezes nós imaginamos que a igreja de 30, 50 anos atrás, né, era melhor do que a igreja dos dias atuais. Ou pensamos que há 200 anos, ou na época da Reforma, né, há 500 anos atrás, a igreja era melhor. E aí, se nós formos regressando, imaginando que a igreja dos primeiros séculos eram melhores, né, ou então a própria igreja do Novo Testamento, a igreja da era dos apóstolos, eram melhores. Bom, nós temos aqui diante de nós uma carta que vai modificar um pouco o nosso pensamento, porque esta carta aos Coríntios, ela revela o seio da igreja, ela revela o interior, a vida dos crentes ali, como que era a igreja na era dos apóstolos, né? E aqui em particular uma igreja fundada por um apóstolo de uma envergadura respeitável, né? O apóstolo Paulo. Foi ele quem ele fundou esta igreja, né? E ele ensinou esta igreja. Muito bem. Então a gente aprende de cara que a gente não pode julgar o pastor pela igreja, porque o apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, a igreja aos Coríntios, ela tinha muitos problemas. Mas nós louvamos a Deus pelos problemas, porque caso contrário nós não teríamos hoje em nossas mãos esta carta, né? Foi em função dos problemas da igreja que a carta foi escrita e chegou até nós. Muito bem. A gente poderia aqui até descrever, né, um pouco dos problemas de aos Coríntios. Você que já leu esta carta, você já pode ter imaginado, você pode relembrar comigo que havia divisões, né, vários grupos espalhados ali dentro daquela igreja. Havia problemas de pessoas levar um irmão no tribunal, havia litígio, havia problemas imorais, né, que nem no mundo era comum você encontrar, tá bom? Pessoas bêbadas participando da ceia do Senhor. Então, assim, a gente poderia aqui ficar enumerando, né, os problemas da igreja de Corinto. Então, eram grandes, eram sérios os problemas daquela igreja. Acompanhe comigo, por favor. Nós queremos falar um pouquinho aqui da geografia, da localidade, né? Eu tenho aqui nesse slide, em azul, você vai perceber que são as águas do mar, né? E em branco aqui a terra. Aqui a gente tem a Grécia, tá? Você vai lembrar que a cidade de Corinto era uma cidade grega, era uma cidade que falava o grego e era uma cidade que pensava, que tinha uma cultura, né? Tinha uma filosofia grega. Então Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele saindo lá de Antioquia da Síria, ele vai rever os irmãos da primeira viagem missionária lá da Galácia, e lá da Galácia Paulo vai então entrar na Europa, né? E aí Paulo vai chegar nessa cidade de Corinto. Primeiro ele esteve aqui em Atenas, tá bom? Nesse lugar aqui. E de Atenas
ele então vai para Corinto. Corinto, aqui, né? A gente vê que esse estreito, esse pedaço de terra aqui bem estreito aqui, ao que ficava Cencreia, que era um porto de Corinto, correto? Então a cidade de Corinto, nós temos ela aqui, ó, e ela é muito significativa, porque havia um porto aqui muito movimentado, tá? As coisas aconteciam em Corinto, era assim, gente do mundo inteiro, era uma cidade cosmopolita, né? De gente ali vindo para cá. Você vai ter o Ocidente, né? O resto da Europa. Para lá você vai ter o Oriente, né? A Ásia, o Oriente Médio e tal. Então, quer dizer, os navios que vinham por aqui, assim, eles eram descarregados aqui no porto de Corinto, eles atravessavam, né? E depois eram recarregados aqui do outro lado e continuavam a viagem, tá? Por quê? Porque dar essa volta aqui era demorado e era arriscado. Aqui era muito perigoso navegar, correto? Então você tem aqui uma cidade que era muito movimentada, tá ok? Eu quero dizer que a cidade de Corinto era também uma cidade, o povo que ali habitava era um povo pagão. Eles acreditavam em Poseidon, que era o deus dos mares, né? Acreditavam em Afrodite, que era a deusa do amor. Inclusive lá na Acrocorinto, né? Mais ou menos aqui, ó, nesse monte, havia um templo dedicado a Afrodite, a deusa do amor, aonde uns falam que ali tinha 1000, outros falam que tinha 2000 profetisas cultuais, ou seja, elas eram sacerdotisas e que serviam naquele lugar prostituindo, ou seja, o culto ali era exatamente uma relação sexual, correto? Muito bem. Então, você tem aqui a situação desta cidade na sua religiosidade. E isso vai afetar a igreja, não é? Vai, de alguma forma, afetar a igreja. O que mais podemos falar de Corinto? Essa cidade, 150 anos antes de Cristo, ela foi destruída por um terremoto e ela foi reconstruída. E o povo que ali esteve, que repopulou esta cidade, eram de ex-escravos. Não eram de pessoas assim de nobre nascimento, de cultura e tudo mais. Eles eram homens que conseguiram comprar sua liberdade, eram bons de negócios, eles eram prósperos, mas eles eram ex-escravos. De modo que isso também vai afetar a igreja, né? A igreja, ela sempre é afetada no lugar onde ela está, na sua geografia. Porque as pessoas dali, com todas as suas experiências, culturas, com toda a sua experiência de vida, quando vêm para a igreja, elas trazem tudo isso, né? É claro que o ensino bíblico vai discipular e vai remover essa bagagem cultural, mas só que, a princípio, essa igreja ela é influenciada pela sua geografia, pela sua cultura, ok? Muito bem. Então nós temos aí a cidade de Corinto, e esta segunda cidade ela também ela tinha a língua grega, a cultura grega, as crenças gregas, mas elas tinham também um pouco da lei romana, né? A Roma, eles eram muito bons com colocar cartório, fórum, ter advogado, dava muita importância à lei. Então, as cidades dominadas pelo Império Romano eram cidades que todas elas tinham cartório, tinham fórum.
e isso também vai afetar a igreja. Por quê? Porque ali as pessoas, por qualquer motivo, levavam umas às outras na corte, ok? Muito bem. Eu quero passar aqui para um outro slide, e aqui temos uma foto de Corinto. Ali, aquele monte, né, do Acro Corinto, em cima desse monte aqui, você era capaz de ver Atenas, lá do outro lado, né? Ali tinha lá o templo, tinha um templo lá, a deusa Afrodite, aqui a cidade. Essa rua aqui era uma rua principal daquela Corinto que o apóstolo Paulo andou. Muito provavelmente Paulo pisou aqui, ó, nessa rua pavimentada, né? Você vê aqui um canal aqui, porque indo direto aqui, ali estava o porto, atrás do monte. E aí o que acontece? Os barcos que descarregavam lá, eles vinham nesse canal aqui, ó, uma roda, né? Era puxado aqui para atravessar para o outro lado, para o outro mar, né? Para poder seguir, então, para recarregar o outro navio e seguir viagem. Tá vendo? Então aqui nós temos aqui a antiga Corinto, aquela cidade com a qual o apóstolo Paulo ele pisou por ela. Bom, vale a pena nós aqui falarmos um pouquinho da ordem, né, da experiência de Paulo com a igreja, com a cidade também. O que eu quero dizer com isso? Bom, ao todo, o apóstolo Paulo, aqui nós temos Paulo, né? Aqui nós temos a igreja de Corinto. Então aqui em azul eu tenho Paulo fazendo uma primeira visita a Corinto. Ao todo ele fez três visitas à igreja de Corinto. Então ele fez uma visita, a sua segunda visita aqui e aqui a sua terceira visita. Bom, Paulo, então, fazendo a sua primeira visita, ele funda a igreja. Nós vamos encontrar isso em Atos capítulo 18. Lá está quando Paulo chegou, né? Lá ele conheceu Áquila, Priscila, e ele ali pregava todos os sábados na sinagoga. Da sinagoga, judeus e gentios se converteram, tá? Então ali mostra detalhadamente a forma como Paulo visitou e fundou a igreja em Corinto, correto? Atos 18. E aí, depois que Paulo saiu de Corinto, ele lá esteve durante 18 meses, né, pregando a palavra de Deus, 1 ano e meio, e aí veio para Paulo de Corinto um relatório, né, de como estava a igreja, e não foi um relatório bom, tá certo? Daí então surge a primeira carta. Quantas cartas Paulo escreveu a Corinto? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 cartas. Aí você pergunta, mas eu tenho apenas 2 na minha Bíblia. Eu também. Porque outras 2, ou elas se perderam, ou elas estão embutidas nas cartas que nós temos. Tá? Eu vou explicar isso melhor. Por exemplo, a primeira carta que Paulo escreve a Corinto, ele mesmo faz referência a essa carta, que foi uma carta onde ele respondeu de modo áspero, né? Acerca dos problemas que ele tomou conhecimento de lá. Talvez seja aqueles capítulos 6, versículo 14, até o capítulo 7, versículo 1, quando Paulo lá fala que luz e trevas não combinam, né? Então ele vai falar que talvez seja essa primeira carta, que ela está lá embutida na segunda aos Coríntios. Nós não sabemos, é apenas uma dedução. Ou então, de fato, essa carta se perdeu. Depois que Paulo escreve essa primeira carta, que não está na Bíblia, ou que talvez está embutida em uma das duas, veio um outro relatório.
Este relatório, nós sabemos que foi da casa de Cloe, e esse nome aqui a gente não sabe se é uma mulher ou se é um homem. Mas o fato é que era de uma família respeitada, idônea, porque Paulo atendeu às informações que ela passou para ele, né? E aí ela faz um relatório mal da igreja. E com base nesse relatório, o apóstolo Paulo, então, vai responder na primeira carta que nós temos aqui na Bíblia. E essa primeira carta que nós temos aqui na Bíblia, de fato, é a segunda carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Então, não fique confuso. A primeira aos Coríntios que nós temos na Bíblia, de fato, é a segunda carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto. E nesta oportunidade, o apóstolo Paulo, ele envia Timóteo. Ele envia Timóteo como um representante, um delegado apostólico, e Timóteo, ele vai trazer um relatório pior ainda, tá? Mas vamos aqui por etapa. Então, a casa de Cloe manda um relatório para Paulo, como também Paulo recebe uma carta escrita por Estéfanas, Fortunato e Arcaico. Esses três aqui também contribuem com um relatório mau, mas não falando de problemas, porque os problemas da igreja foram referidos pela casa de Cloe. Agora, as perguntas, as dúvidas foram feitas por estes homens, né? Eles perguntaram sobre o quê? Sobre casamento, divórcio, a questão de comer carne sacrificada a ídolos, né? E fizeram assim outras perguntas. Então, esta carta aqui veio com dúvidas. O relatório da casa de Cloe falando dos problemas da igreja. E aí Paulo vai escrever a segunda carta, que na verdade é a nossa primeira, vai enviar por mão de Timóteo. Timóteo lá esteve como representante de Paulo e não conseguiu resolver os problemas, trouxe para Paulo também um relatório ainda pior. Foi o que Paulo fala isso, né, na primeira carta aos Coríntios que nós temos aqui na Bíblia. Aí Paulo vai então fazer uma segunda visita àquela igreja, que foi também um desastre, tá? Que ele não foi bem recebido, ele não conseguiu ser ouvido, e aí então depois Paulo vai mandar Tito como um delegado apostólico, um representante de Paulo. Tito era bem diferente de Timóteo, né? Timóteo era tímido, ele é aquela pessoa muito introvertida. Já o Tito era uma pessoa mais firme, né? Mais constante, tinha ali uma palavra mais dura. E ele então leva uma terceira carta de Paulo, que também se perdeu, tá? Ou provavelmente era os capítulos 10 ao capítulo 13 da segunda aos Coríntios. O fato é que nós não sabemos, também é uma dedução. Mas essa visita de Tito, ele conseguiu ali resolver problemas naquela igreja. E aí o relatório que ele vai trazer para Paulo é um relatório bom, correto? De modo que Paulo, na sua quarta carta, vai enviar Tito novamente e vai escrever então a quarta carta, que na verdade é a segunda carta aos Coríntios que nós temos na Bíblia. Então, às vezes um pouco confuso, mas lendo as duas cartas você percebe que Paulo escreveu 4 ao todo e nós temos aqui 2. A segunda carta que Paulo enviou para a igreja, na verdade, é a primeira que nós temos na Bíblia. A quarta carta que Paulo enviou à igreja de Corinto é, na verdade, a segunda aos Coríntios, tá bom? Então, meus amados irmãos, essa é uma introdução que nós fazemos aqui no nosso primeiro vídeo. Daqui a pouquinho nós voltaremos para, então, dar sequência
ao segundo vídeo da Cartas de Paulo à Igreja aos Coríntios. Deus abençoe.